Vamos lá, galerinha. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina, tá? Aos conceitos que nós estamos vendo aí e a parte de desenvolvimento, né, do projeto para calcular fiação e eletroduto. Por acaso, por enquanto, disjuntores ainda não se encontram, né? Opa, sai fora o comentário. Tá? Então aqui, ó, o exercício que ficou atribuído para vocês realizarem, que nós vamos corrigir hoje, é o exercício número 2 da lista 3, né? Então lá, solução do segundo exercício da terceira lista, desculpem. Então vamos lá, tá aqui, né, o quadro mínimo que eu entreguei para vocês com as potências de acordo com os locais, né? E de acordo com o circuito já. E aqui é o agrupamento dos circuitos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo de acordo com o que a gente já fez na aula passada, tá? Seguindo esse passo a passo da aula 5, tá bom? Seguindo o passo a passo da aula 5, que nós já fizemos o exemplo na aula passada, tá joia? Por que nós estamos dedicando mais de uma aula para este projeto? Porque, como eu já falei, vou repetir, ele é um projeto que tem bastante detalhes, é um projeto que é o centro aí, é o core, né? Podemos dizer que é o core do projeto maior das instalações elétricas, porque a fiação é o grosso, né, do projeto. De repente é um dos pontos mais caros e mais críticos, porque envolve a segurança, né, da infraestrutura, da estrutura que nós estamos montando, né? Então, a fiação é um ponto crítico onde nós temos que tomar muito cuidado, porque é uma fiação má dimensionada junto com uma parte de proteção má dimensionada pode causar um incêndio e até fatalidades, né, óbito de pessoas. Mas enfim, vamos lá para o nosso projeto. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a letra A, que a gente chama circuito de distribuição, tá bom? Só para relembrar, retomar aqui, para quem não estava relembrado, aqui, ó, o circuito de distribuição está aqui, tá bom? Olha lá, ó, circuito de distribuição é do seu medidor aqui de entrada, né, o quadro, né, da sua entrada, até o quadro de distribuição da sua casa. É esse circuito aqui, é a conexão entre esses dois quadros, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro passo para calcular esse circuito de distribuição é montar a tabela de divisão dos circuitos, que é essa tabelinha aqui, tá aqui bonitinha, reproduzida, manuscrito como eu mesmo pedi, tá? E aí vamos para o segundo passo. O segundo passo é a soma das potências ativas de iluminação, olha lá, iluminação e tomada. Por que nós fizemos a diferenciação? Porque iluminação e tomada vão caminhar separados dos circuitos independentes. Os circuitos independentes são circuitos que têm um maior consumo, né? Apresentam um maior valor de potência sozinhos. Entendam, ó, o chuveiro sozinho, ele é maior, a potência dele é maior que todos os pontos de tomada aqui da área de serviço e cozinha, maior que todos os pontos de tomada da copa, corredor e banheiro, entendeu? Então é um único equipamento, né, que tem um consumo de vários outros, por isso a gente cria um circuito independente para ele, tanto ele quanto a torneira elétrica. Então aqui no segundo passo, nós temos aqui, né, a soma das potências, tá? E a gente vai achar aqui a potência instalada. Então aqui, a soma da potência da iluminação, 860 mais 320, mais a soma dos pontos de tomada, 3.260, 2.240, mais 780, dá 1.180 só da parte de iluminação, mais 6.280 da parte de tomadas, né, pontos de tomadas, e um total de 7.460 da parte watts da parte total, né, de potência instalada, considerando toda a parte de iluminação em pontos de tomada, ok? Terceiro passo, fator de demanda. Lembrando, o fator de demanda ele vai ser um fator de demanda dedicado para esse segundo passo, né, para a parte de iluminação e pontos de tomada. Isso, pois, o fator de demanda é diferente para a parte geral de iluminação ponto de tomada e para os circuitos independentes, né? Então vamos lá, da tabela. Qual tabela? Vamos ver a tabela. Da tabela. Fator de demanda, tá? Aqui nós calculamos aqui 7.460 watts. Então tá aqui, ó, de 7.000 a 8.000. O fator de demanda 0,35. Então esse 0,35 é dessa tabela aqui, né? Do circuito de distribuição e para iluminação em pontos de tomada. Ok? Então lá da tabela 0,35, então a potência demandada
é de 7.460 vezes 0,35, que vai dar 2.611 watts. Acabada a parte de potência demandada do circuito de iluminação, né, iluminação social e ponto de tomada, nós vamos para quê? Para os circuitos independentes. Então vamos lá, soma dos circuitos independentes e fator de demanda. Então tem a potência instalada, 4.200 do circuito independente chuveiro, mais 3.100 do circuito independente de torneira elétrica, tá bom? Isso vai dar 7.300 watts. Da tabela, qual tabela, Rodrigo? Vamos lá, da tabela, tá aqui. Na tabela de fator de demanda para circuitos independentes. Nós temos o quê? São dois circuitos independentes. A forma de ver para circuitos independentes é um pouco diferente, né? No geral é pela potência, nos circuitos independentes é pelo número de circuitos independentes da casa. No nosso caso, nós temos dois circuitos independentes. Então, 2 circuitos independentes. Para esses dois, nós temos um fator de demanda igual a 1. Então, olhamos aqui da tabela, já descobrimos de onde veio esse fator de demanda aqui, dessa tabela. Voltamos ao circuito, voltamos ao exercício. Potência demandada para os circuitos independentes é de 7.300 vezes 1 do fator de demanda, 7.300 watts. Quinto passo, potência demandada total. A palavra diz já, potência demandada total. Então eu pego a potência demandada dos circuitos gerais, que nós achamos aqui, mais a potência demandada dos circuitos independentes e tenho a potência demandada total. Então 2.611 mais 7.300. E a potência demandada total de 9.911 watts. Essa é a potência demandada total. Sexto passo, potência aparente, tá? Potência aparente, que também é conhecida por S, tá? A potência ativa é conhecida por P, potência aparente por S, potência reativa com R de reação, potência reativa é conhecida como Q, tá? Q. Aqui nós temos que a potência aparente, essa forma é muito conhecida, que relaciona a potência aparente com a potência ativa e gera o conceito do fator de potência, tá? Então a potência aparente vai ser a potência ativa, que nós temos aqui, dividido pelo fator de potência que eu achei na tabela. Que tabela? Vamos lá, de novo, dessa tabela aqui. Fator de potência para iluminação incandescente, para circuitos resistivos 1, para o circuito de distribuição, esse é o nosso caso, lembra? A letra A é circuito de distribuição, ó. Circuito de distribuição, tá? É o nosso caso, vai ser 0,95. Para ponto de tomada de circuitos independentes 0,8, nós vamos usar isso mais para frente. Então aqui é o 0,95, então aqui da tabela 0,95, tá bom? Então da tabela 0,95, então 9.911 dividido por 0,95 da tabela dá 10.432,6 VA. Por que eu não pus watt aqui, professor? Por que você pôs VA? VA é uma forma de identificar essa potência como sendo a potência aparente através da unidade, tá bom? Watt normalmente eu uso para potência ativa, VA para potência aparente e VAR. VAR para potência reativa, ou R de reativo, tá bom? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Sétimo passo, corrente do circuito de distribuição. Me desculpem. Corrente do circuito de distribuição, a corrente vai ser a potência total aparente dividido pela tensão. A tensão do uso, a maior tensão que existe na nossa instalação. A maior tensão nesse caso é 127. Atenção nesse ponto porque vai ser um dos pontos que vão mudar quando nós usarmos o 220, né? Para o 220 eu vou pegar a potência total aparente e dividir pela tensão de uso do circuito de distribuição, que vai ser 220. Nesse caso aqui é 127, 10.432,6 dividido por 127 vai dar aproximadamente 82,2 amperes. Muita corrente, né, gente? Bastante corrente mesmo, né? 82,2 amperes. Beleza? Finalizado aqui, nós finalizamos o primeiro passo, que é o quê? O dimensionamento dessa parte aqui, desse circuito. Agora, esse é o circuito, essa parte letra A. Essa parte toda aqui vai ser a letra B, que são os circuitos terminais. Então, tá aqui, ó, circuitos terminais. Letra A, circuito de distribuição. Letra B, circuitos terminais, tá? Então, aqui nós começamos com circuitos terminais. Qual que é o primeiro passo para cálculo dos circuitos terminais? É montar a tabela, tá? É esse passo aqui, ó. Os circuitos, né, o número de circuitos, calcular a potência aparente, que envolve o uso do fator de potência, né, que nós vimos aqui,
tá? Aí com a tensão nós calculamos a corrente do circuito. Tudo isso aqui é o primeiro passo de montar a tabela. Então aqui, ó, eu pego da tabela anterior, que é do próprio circuito, né, os valores aqui de potência ativa, divido pelo fator de potência que eu encontro aqui nessa tabela, né? Fator de potência para circuito resistivo, iluminação aqui nós estamos considerando inicialmente resistivo, tá? Então a gente está colocando 1. E aqui embaixo, chuveiro e torneira elétrica também são aquecimentos resistivos, então eu considero 1. Os demais eu considero aqui, ó, pontos de tomada e circuitos independentes, tá bom? Professor, isso aqui é um circuito independente. É um circuito independente, mas aqui são circuitos independentes que o quê? Que são resistivos, então eu considero 1 por causa disso, tá bom? Então aqui, fazendo essa conta, né, 1 por 1, nós temos o quê? O cálculo da potência aparente. Nós tínhamos aqui o valor da potência ativa, agora considerando o fator de potência, nós consideramos agora a potência aparente, que é a potência que é consumida da nossa fornecedora, tá? No nosso caso da Energisa, tá bom? Então aqui nós calculamos todos os valores e aqui nós temos o valor de tensão, que inicialmente nós estamos considerando todos 127. No próximo exemplo, o que vai acontecer? Por exemplo, com certeza que o chuveiro e a torneira elétrica vão aparecer como 220. Ou outro circuito 220 da casa, né? Chuveiro e torneira elétrica com certeza vão ser 220, mas pode ser que a pessoa queira um outro ponto de 220 na casa. Normalmente na cozinha tem um ponto 220, né? Na varanda tem ponto 220 para você usar outros equipamentos eletroeletrônicos, tá bom? Mas enfim, vamos lá. A corrente vai ser nada mais que a potência aparente dividido pela tensão. Aí aqui nós calculamos todos os valores de corrente, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, interajam aí usando o nosso querido fórum, gente. Não deixe de usar o fórum, tá bom? Agora nós vamos para o segundo passo, que é o passo do quê? Fator de agrupamento. Como que eu trabalho com esse fator de agrupamento? Eu vou descer um pouquinho aqui, ó, tá? Olha lá, fator de agrupamento. Qual que é o fator de agrupamento que eu vou usar, que é um fator de segurança? Lembra que a gente usou o fator de demanda, que é um fator de segurança para o cálculo das correntes no circuito de distribuição? Nesse caso, nós estamos usando o quê? O fator de agrupamento, tá bom? O fator de agrupamento aqui que vai ser um fator de segurança para o nosso sistema. Então aqui, o maior número de circuitos agrupados, eu passei aqui para vocês. Por que eu passei e vocês não chegaram à conclusão? Porque isso tem a ver com o projeto, tá bom, gente? Isso tem a ver aqui, ó, com qual a distribuição que eu fiz aqui, ó. Lembra, né? Cada eletroduto, quem passa em cada eletroduto, tá? Então, tem a ver com isso. No projeto você vai falar, o circuito tal vai passar por esse eletroduto aqui, outro circuito vai passar por esse eletroduto aqui, tem um eletroduto que corre por fora aqui, ó, e vai direto lá no banheiro, que é na torneira elétrica, por exemplo, e assim por diante, tá bom? Aqui eu já passei isso para vocês, mas num caso prático, vocês vão ter que fazer isso, tá? Vocês terão que fazer. Então tá aqui o maior número de circuitos agrupados, tá? Aqui eu falei qual o maior número já e quais são os circuitos que estão agrupados. E o fator de agrupamento, onde que eu acho isso? Da tabela. Que tabela? Calma aí. Aqui, achamos a tabela. Então tá lá, né? Para 3 circuitos agrupados, 0,7. Para 2 circuitos agrupados, 0,8. Se fosse só um, é um fator de agrupamento. Tá? Então tá lá, ó. 0,3 é 3, 0,7, 2, 0,8. Então tá lá, 2,08, 3,07, 2,08, 2,08, 2,08. Beleza? Sem crise. Como que eu acho a corrente B, né? Que já é a corrente de projeto aqui. Eu pego o meu valor de corrente e divido por esse fator de agrupamento, que vai me gerar uma corrente maior. Por que uma corrente maior? É uma corrente já com uma margem de segurança, tá bom? Então aqui, 7 dividido por 0,7, aí dá um aumento para 10. De 7 passou para 10, considerando essa margem de segurança do fator de agrupamento, que você não pode agrupar muitos fios juntos e tem um problema de aquecimento. É por isso o fator de agrupamento, né? O problema de você gerar um fio, um circuito, gerar aquecimento no outro circuito e virar um cachorro mordendo o rabo, entendeu? Tá bom, 10, a gente faz a conta para todos, né? 2,5 por 0,8, 3,1 e assim por diante.
E aqui, ó, no circuito de distribuição, eu coloquei exatamente a corrente que eu achei, porque ela já está, né, com o fator de demanda aqui, né, o fator de segurança, tá? E agora, o terceiro passo, que é o dimensionamento das bitolas. Para o dimensionamento das bitolas, eu tenho que usar a tabela. Qual tabela? Essa tabela aqui. Lembrando que nós vamos usar o método B1, né, porque nós estamos considerando aqui embutido em alvenaria para os circuitos terminais, tá? E o circuito de distribuição nós vamos considerar o método D, que ele está enterrado, tá bom? Estou considerando até o exemplo da minha casa aqui que está enterrado, tá bom? Então vamos lá. Considerando aqui o primeiro, ó, nós temos aqui uma corrente 10 amperes. Eu vou olhar na tabela, 10 amperes, vamos aumentar a tabela para vocês conseguirem enxergar. 10 amperes então, ó. Um fio de meia suportaria 10? Não. Por quê? Porque ele suporta até 9. Lembrando, o método de referência B1, 2 condutores carregados. Por que 2? Porque nós estamos trabalhando com um circuito monofásico de 3 fios. 3 fios da onde, professor? Fase 127 com neutro para dar o 127, mais o fio de proteção. Então tá lá, monofásico a 3 fios, são 2, né, condutores carregados. Então 2 condutores carregados aqui. Então meio não é suficiente. Então eu tenho que usar 0,75, que suporta até 11. Por isso 0,75, que suporta até 11, tá bom? 3,1. 3,1 vou usar o meio, que suporta até 9, tá? 40,1. Esse é muito interessante, vamos pôr lá de novo, tá? 40,1. 40,1. 40,1. Opa, calma aí, deixa eu só ver se é 40,1 mesmo. É, 40,1. 40,1. Nós estamos aqui bem no limite, né? Ah lá. Esse cara aqui, ele suporta até 41, né? Por que não pode ser o de 4, professor? Porque o de 4 suporta até 32. Esse aqui suporta até 41. Você fala, nossa, professor, mas você vai trabalhar no limite? É assim mesmo? Gente, não se esqueçam. Nós já temos uma gordurinha aí, que é o fator de segurança, tá bom? Nós já usamos um fator de segurança aí, que é o fator de agrupamento. Então, fiquem calmos, nós não estamos no limite. Então, nós vamos usar 6 milímetros, que suporta até 41. Então, 41, vou usar o 6, tá bom? Sem crise, porque aqui nós já consideramos uma gordurinha aqui, ó, um fator de proteção, tá? 31,6, a mesma coisa, ó, 31,6. Aqui 31,6, esse também é grave, né? Esse poderia gerar um questionamento. 31,6, por que eu não usei o 4? Poderia usar até o 4? Aqui eu bati bem em cima, né? 31,6 arredondando vai para 32. Então aqui nesse caso, isso depende, tá? Eu fui mais seguro aqui, pus 6, né? Poderia ser 4? Poderia, porque a gente já tem uma gordurinha aqui atrás, tá bom? Poderia ser 4, porque a gente já tem uma gordurinha aqui atrás, que é no mesmo caso, mas aqui eu fiquei bem no limite e acabei sendo um pouco, vamos dizer assim, precavido, mas aqui poderia ser 4, tá bom? Aí 9,6. 9,6, ela não pode ser o meio, porque vai até 9, tem que ser 0,75, tá? 41,4. 41,4, aí ó, 41, né? Aí de novo, né? Esse é um outro detalhe. De novo, 41,4. Por 0,4 eu passei por 10. Então, não tem a gordurinha, professor? Não tem a gordurinha aqui? Não dava para ser 6 milímetros? Eu, por segurança, pus 10, tá? Mas também considero que sim, poderia pôr 6, porque já existe uma gordurinha aqui. Não vejo problemas de colocar os 6 milímetros aqui, né? E aqui seria uma economia, né? Então, tudo depende aqui, por exemplo, qual que é a distância que você está do quadro até o chuveiro. Isso é um dado importante, porque aqui embaixo nós vemos o quê? Aqui nós vemos o quê? A queda de tensão, aqui mais a queda de tensão, né? Que envolve o distanciamento, né? E aqui a capacidade de corrente também. Tá? Então aqui tem esse detalhe também que você tem que considerar a distância, tá? Quanto maior a distância, você também tem que considerar que você vai ter que usar uma bitola maior,
tá bom? Mas enfim, como as residências normalmente não estão trabalhando em residência pequena, eu consideraria também a possibilidade de um 6 milímetros aqui sem muito risco, né? Porque aqui nós trabalharíamos, já estamos com uma folga. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Quer ver? 41,4. Nós estamos, na verdade, nem precisa fazer muita conta, né? Nós estamos trabalhando com 33 amperes, né? 33 amperes, quando eu falo do fator de agrupamento, isso vai para 41, né? Então, com certeza aqui nós vamos, se a gente considerar 40, por exemplo, 40 dividido por 33. Aí nós estamos trabalhando aí com quase 20% de segurança, né? A segurança quase não mexeu, tá? Então não seria problema usar um 6 aqui, tá bom? Tranquilo? E por fim, 30,5. 30,5 pode ser até o 4 milímetros, tranquilo. E 82,5. 82,5, vamos lá de novo, que isso aqui pode ser que gere dúvidas, tá? Esse cara, nós estamos trabalhando com o quê? Uma fase 127 vindo do quadro, um neutro, um fio de proteção, tá bom? Uma fase, um neutro e um fio de proteção. São o quê? Monofásico a 3 condutores, tá? Monofásico a 3 condutores. Tá aqui, ó, tá? E aqui você vai ter monofásico a 3 condutores, vai ser 2 no nível D. E lá, 80... Quanto que deu mesmo? Deu 82,2. 82,2. Então, 82,2. O 81 não suporta, tá? E aí tem que ser o 104 aqui, que vai dar 25 amperes. Nesse caso, gente, presta muita atenção, porque aqui também teremos mudança, tá? Para 220, nós estamos considerando o quê? Duas fases com neutro, porque são duas fases de 127, mais o neutro, mais o fio de proteção. Nesse caso, desculpem, nós teríamos que considerar 3 fios, tá? Carregados. Mais um detalhe para o próximo exercício, que é a atividade para ser entregue, tá bom? Aí, calculamos aqui, achamos a seção nominal. Qual que é o próximo passo? Limite da norma, gente. A norma, tá? A NBR 5410, ela fala o seguinte, ó. Ela fala que você não pode usar uma seção menor que 1,5. Então, se você for numa instalação elétrica residencial e achou um fio de bitola menor que 1,5, você já sabe que ela está infringindo a norma, tá? Não precisa verificar nada, fazer conta nenhuma. Se na qualquer fiação tiver menor que 1,5, já está fora da norma. E se você achar alguma fiação de tomada com bitola menor que 2,5, também você já sabe que está fora da norma, tá? A norma exige isso. Então, passando pelo crivo da norma, o que nós vamos ter aqui? 0,75 é a iluminação, tem que ser 1,5. A norma, 1,5. 0,5 é a iluminação, tem que ser 1,5. A norma já dá mais um aqui, mais uma gordurinha para você. Aqui são circuitos de tomada. 6, a norma pede 2,5, então é 6 mesmo. 6, a norma 2,5, 6. 0,75, isso aqui é tomada, então vai para 2,5. Circuitos independentes, tá? A norma fala também menos de 2,5. Aqui deu 10, maior que 2,5, 4 maior que 2,5. Tá? E aqui é os 25 mesmo, que nós já vimos. Beleza? Tranquilo até aqui? Qualquer coisa, por favor, interajam no fórum. Vamos conversar, vamos tirar as nossas dúvidas, pessoal. Vamos lá, galera! Último passo, dimensionamento dos eletrodutos. Então, de posse dessa tabela que eu passei para vocês, né, nós estamos considerando só os eletrodutos para esses circuitos aqui, tá? Então, cada circuito desse aqui tem um número de circuitos agrupados, tá? Número 1, número 2, número 3, e considerando esses eletrodutos aqui, esses caminhos, aonde vão ter esses agrupamentos desses circuitos, tá? E considerando um único eletroduto para todo esse caminho, aonde tem esses circuitos, tá bom? Então, considerando isso aí, primeiro eu repliquei, né? O número, o circuito agrupado, aí o número de fios, tá? 3 circuitos agrupados. Cada circuito tem o quê? Fase, neutro e fio de proteção. São 3 fios, tá? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. É assim que eu calculo o número de fios, tá bom? Total. Maior bitola, como que eu achei? Eu fui lá, ó. Circuito 1, 2, 3. Vamos lá para o circuito 1, 2, 3. Ó. Circuito 1, 2, 3. Qual que é a maior bitola? 6. Maior bitola é 6. Depois, 2. Circuito 1 e 2. 1 e 2. Qual que é a maior bitola? 1,5. 3 aqui, ó. Circuito 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Maior bitola, 6. Depois, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maior bitola, 6.
Depois 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma bitola 6 de novo. Depois 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 6. Uma bitola 10. Tá? E aí 4 e 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7. Uma bitola 6. E por fim, o último, a maior bitola é a única que existe, é o 25 milímetros, tá bom? Aí daqui nós vamos lá para a tabela, tá? A tabela dos eletrodutos, tá bom? E aqui na tabela dos eletrodutos eu vejo, ó. Vamos lá, maior bitola, 6. Número de fios. Opa, desculpa, maior bitola 6, número de fios 9. 9 número de fios. Bitola 6, 32. Tá, maior bitola 1,5. Número de fios 6, 16. Maior bitola 6. Número de fios 6, 6 e 6, 25. Maior bitola 6. Número de fios 9. Maior bitola 6. Número de fios 9, 32. Tá? E assim nós vamos para todos, inclusive o último aqui, ó. Maior bitola 25. Número de fios 3. 32. Beleza, gente? Tranquilo? Sem crise? Acredito que foi, já fizemos 2 exercícios desse. Não existem muitas crises aqui, né? Acredito que conseguimos aqui enxergar de novo um exercício detalhado. E agora, no próximo vídeo, nós vamos explicar como será a atividade para essa semana envolvendo um circuito que tem o 220, o famoso 220 que está presente praticamente em todas as residências hoje em dia. Tá joia? Fiquem atentos, não percam a próxima videoaula aí, porque eu vou explicar a atividade da semana e passar mais detalhes para vocês. Bons estudos, Deus abençoe. Um abraço!